Gente, ninguém é uma ilha. E viver em sociedade é uma coisa que a gente aprende. Melhor ainda, viver em sociedade é uma coisa que você pode ajudar o seu filho a se desenvolver, sabia disso? Por isso que a gente fez um vídeo com 7 dicas do que você pode fazer para desenvolver as habilidades socioemocionais do seu filho. Gente, falar de habilidades socioemocionais é um assunto super extenso. É óbvio que eu não vou conseguir dar conta de cobrir todo esse assunto num único vídeo. Não à toa que quando a gente faz os nossos cursos e a gente faz os nossos produtos, a gente sempre tem um capítulo para explicar com mais profundidade como se dá o desenvolvimento socioemocional. Eu acabei de me tocar que a gente nunca fala para as pessoas dos nossos cursos, não é verdade? Gente, nós temos curso, sabia disso? A gente não é a pessoa que não faz propaganda de si própria. Vamos fazer propaganda. Olha só, vamos botar na descrição? Vamos botar na descrição. É que a gente tem uma lojinha onde a gente tem os nossos produtos, então vai lá e dá uma olhada que você vai ver o que você pode ter de conteúdo para aprofundar seu conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Vai lá que você vai adorar. E uma das coisas que a gente mais fala é sobre como a gente pode desenvolver as habilidades socioemocionais nas crianças. O que é isso, gente? São as habilidades que definem a sua capacidade de controlar as emoções, de lidar com as suas emoções e lidar com as emoções dos outros, na verdade. Você acaba se relacionando com os outros a partir disso. Exatamente. Então, habilidades socioemocionais têm a ver com regular as emoções, tem a ver com desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tem a ver com você saber expressar os seus desejos e os seus sentimentos sem virar um ditadorzinho. E tem a ver também com você se adaptar e saber viver com pessoas que necessariamente você não gosta tanto. Mas de tudo isso, o mais importante que você precisa saber é que as habilidades socioemocionais não nascem prontas. E a criança precisa de um adulto para ajudar a desenvolvê-las. Então vamos dar as 7 dicas do que você pode fazer para fortalecer as habilidades socioemocionais do seu filho. Primeira dica. Presta atenção no que você fala na frente do seu filho. A gente tem uma tendência, né, Paty, achar que a criança pequena não entende o que a gente fala. Não entende conversa de adulto. E a gente fica falando da criança na frente dela, né? Fala de coisas positivas, mas fala muito de coisa negativa. Nossa, ele não come nada. Nossa, ele é preguiçoso. Ai, que trabalho que me deu Exatamente. hoje. Então, presta muita atenção no que você fala na frente do seu filho, porque a criança consegue escutar e entender antes de expressar. E tudo que você fala para ele vai acabar contribuindo para a construção da identidade do seu filho, para a forma como ele se enxerga, tá bom? A nossa dica número 2 é para você estar presente e atento quando você estiver com seu filho. Sabe aquela coisa de pai distraído que todo mundo fala e que você tá no celular enquanto seu filho tá ali perto de você querendo chamar sua atenção? Então, esquece o celular, porque é a sua interação que vai fazer com que o cérebro do seu filho se desenvolva e consiga desenvolver essas habilidades socioemocionais. Quando você olha para ele, quando você mostra para ele que você está prestando atenção nele, ele começa a entender, a se gostar e começa a passar a se comunicar com você, compreendendo também os seus sentimentos, o que você está sentindo. E, gente, isso vale desde do balbucio, quando a criança é pequenininha, depois para a hora de apontar, ela aponta, você vê o que ela apontou, dá nome para aquilo que ela apontou. Esse processo de eu tô vendo, tô entendendo, tô presente, tô reagindo, é o que faz a conexão das sinapses acontecer. Deixa eu só falar uma coisinha. Depois que cresce também, adolescente adora saber que o pai dele tá prestando atenção nele. É muito importante essa relação. A nossa próxima dica é você entender e respeitar quem seu filho é. Seu filho não é a pessoa que você idealizou e seu filho não é você. Cada um nasce com seu próprio temperamento. Às vezes você é extrovertido e tem um filho extrovertido também e fica mais fácil lidar. Às vezes você é extrovertido e tem um filho que é super tímido, super introvertido. Não adianta passar as suas formas de se relacionar com o mundo, porque o jeito dele de encarar o mundo, de encarar os problemas, vai ser diferente do seu. Então você precisa ajudar o seu filho a encontrar as suas próprias estratégias. Isso você vai conseguir fazer quando você entende e respeita quem ele é e não tenta fazer dele uma pessoa diferente. E sabe quando é que seu filho vai testar essas estratégias que ele fez? Quando ele seguir a nossa dica número 4, que é fazer amigos. Então, deixe o seu filho fazer amigos. Eu sei que de vez em quando dá aquela vontade de interferir, quando você percebe que seu filho está ali brigando, discutindo, não está se entendendo. Ou então quando você acha que a outra criança está tirando vantagem em cima do seu filho e você quer lá interferir. Tem gente que até quer escolher os amigos que seu filho vai ter. Então, deixa que seu filho escolha os amigos. Ele vai testar todas essas interações sociais com aquela pessoa, que na verdade é uma pessoa que ele confia. Por isso que ele está
classificando como amigo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como ajudar seu filho a fazer amigos, tem um vídeo aqui que vai aparecer nesse card. É só clicar e você vai ter dicas para ajudar seu filho a fazer amigos. A nossa dica número 5 é você conversar sobre sentimentos. E quando eu falo sobre conversar sobre sentimentos, tem a ver com tanto você fazer brincadeiras que ajudem a criança a nomear os sentimentos, e a gente tem post sobre isso lá no nosso site, né? Lá no www.tempojunto.com. A gente vai deixar aqui na descrição dica de vídeo que ajuda você a brincar e fazer seu filho identificar e nomear os sentimentos. Mas além de você nomear os sentimentos e ajudar nele processo, porque, né, gente, criança não nasce sabendo o que é amor, o que é ódio, muito menos nomear. Estou nervoso, estou com raiva. Isso é um processo, tá? Além de você brincar, você pode também, por exemplo, praticar a leitura de contação de histórias. E aí, em determinadas situações, acontece alguma coisa com o personagem e você pergunta, o que será que ele está sentindo? O que você faria no lugar dele? Isso vai trabalhar a empatia, vai trabalhar ele a capacidade de perceber o outro, e conversa também, gente, sobre os seus sentimentos. É muito importante que você sirva de modelo, e você, quando está irritado, quando está nervoso, quando está cansado, quando está triste, não finge que nada disso aconteceu. Você pode chegar pro seu filho e falar, filho, por favor, mamãe agora precisa de um tempinho, porque eu tô triste, porque eu tô cansada, porque eu tô irritada. Daqui a pouco eu vou ficar bem, mas eu preciso melhorar. E aí você vai, inclusive, ajudar seu filho a entender, olha, minha mãe também sente esse sentimento. É muito legal. E conforme for, se ele te perguntar, mas por que você tá assim? Se ele desenvolver a conversa, o que costuma acontecer quando as crianças vão ficando maiores, que elas já fazem esse exercício, né, de, pera, então deixa eu ouvir. Se você escuta elas, ela escuta também. Você vai lá e conversa com elas e explica por que você ficou, e explica também o que você está fazendo para poder não ficar naquele estado. Ah, eu tô nervosa? Então, minha filha, sempre que eu tô nervosa, eu vou lá, respiro fundo, conto até 10, vou pro meu quarto. E você vai compartilhando com a criança as estratégias que você tem para lidar com aqueles sentimentos difíceis. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A criança também fica com mais confiança em ter o sentimento. Porque assim, puxa, assim, minha E mãe falar tem, com meu pai você tem, disso, né? Puxa vida, eu também posso fazer igual a ela faz. A nossa dica número 6 tem a ver com isso, você ser o exemplo. Você desde cedo mostrar para o seu filho que a inteligência emocional é importante, que a empatia é importante. E você mostra isso através do seu exemplo. Quando você dá bom dia para as pessoas que você encontra na rua, quando você não faz uma piadinha de mau gosto com relação à raça, cor, religião de outra pessoa. Quando você escuta alguém fazendo isso e você conversa com seu filho sobre aquela atitude e como fazer diferente, o seu exemplo no dia a dia, a sua empatia com outras pessoas, quando você olha para alguém e fala, filho, olha só, aquela pessoa tá brava, ela tá reagindo dessa maneira, mas o que será que ela tá sentindo por trás disso? Vamos pensar nisso? Quando você faz isso na sua vida, o seu filho vai olhar e ele vai entender desde cedo como é importante essa relação socioemocional. E a nossa dica número 7 é estimular novas realidades. Vamos combinar, gente, que todos nós tendemos a viver próximos daquilo que a gente conhece, naquela bolha de conforto que é sempre conviver com pessoas parecidas com a gente. Mesmo nível social, cultural. Que fazem as mesmas coisas, têm os mesmos programas, é super comum. Só que o mundo é da diversidade e o valor de conseguir trabalhar com o diferente é um dos valores mais importantes do mundo contemporâneo. Então, se você reconhece que você tem uma situação, inclusive de privilégio, de você poder escolher onde você vai estar, o que você vai conviver, faça o seu filho conviver com outras realidades de classes sociais, de questões de cultura, de gênero, né? Ensina para o seu filho que outras realidades, primeiro, elas existem, e segundo, que ele vai ter uma percepção muito melhor dessa realidade se ele for vivenciar, não ficar olhando de fora, não ficar contando, mas vivenciar. Então, quem é o amigo preto do seu filho branco? Quem é o amigo deficiente do seu filho branco? Quantas vezes você foi numa comunidade e botou seu filho para brincar com as crianças da comunidade e explicou para ele as diferenças entre você ser aquela pessoa e morar numa comunidade? Procure proporcionar essas experiências para as crianças. Mesmo que para outras pessoas você pareça estranho, tá? Uma das experiências que para mim foi muito importante na minha vida e no meu crescimento é que minha mãe trazia dentro da nossa casa um garoto que vivia numa favela próxima para brincar comigo. Ele era da favela, ele era negro e ele vinha brincar em casa nas minhas coisas, com as minhas coisas. Os vizinhos ficavam escandalizados. Gente, com a minha mãe. Como assim você deixa esse menino entrar na sua casa? Gente, e se ele pegar alguma coisa? Então. Gente, mas pra mim, conviver com ele e conviver com as críticas dos vizinhos e ver o que minha mãe respondia pros vizinhos foi fundamental pra eu entender
tudo isso que a gente está falando aqui de relacionamento na diversidade. Olha só, eu não sei se as dicas que a gente deu aqui foram suficientes para você ter um entendimento desse assunto. Se você gostaria que eventualmente a gente falasse mais sobre isso. Comenta né? aqui. Faz o seu comentário, aproveita se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, porque a gente está aqui toda semana tentando trazer conteúdo que ajude você a ter uma visão mais ampla de como você pode agir como adulto para criar um filho que vai se desenvolver em todo o seu potencial e vai ser uma criança muito mais empática, muito mais aberta, muito mais capaz de trabalhar em grupo, de viver colaborativamente e ser mais realizada. Faz isso, acompanhe os nossos vídeos e até, eu acho que vai ser legal, Paty, o que você acha? A gente podia terminar aqui com um vídeo que a gente tem sobre brincadeiras que ensina a lidar com as diferenças? Tudo a ver. Pronto, vamos fazer isso. Brincadeiras para lidar, respeitar as diferenças. Tchau. Tchau.